Quero agradecer ao eterno Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença, diante desta emissora, para mais um dia meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero meditar juntamente com você aqui no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro do Segundo Testamento. Mateus, Matitial, ou Matitiarro, né? O seu nome hebraico, Matitial. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo de número 11, no versículo 25 e o versículo 26. Somente esses dois versículos, que nos diz da seguinte maneira: naquela ocasião, Yeshua disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sofisticados e educados e a revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, eu te agradeço por teres desejado agir assim. Então nós sabemos, logicamente, que essa foi uma oração, né? Esse momento aqui é um momento de oração que o Senhor faz, que o Senhor Jesus faz ao Pai, agradecendo Ele porque Ele então esconde as coisas dos sábios, daqueles que são sofisticados, daqueles que têm a grande aparência a esse mundo, mas revela muitas vezes aos pequeninos. Por que o Senhor, logicamente, fez dessa maneira, né? Por que Ele orou assim? Por que Ele agradeceu? Porque se nós fôssemos ver pelo poder deste mundo, a salvação, logicamente, ela só abrangeria as pessoas mais de posse, as pessoas mais ricas. Houve momento dentro da história humana onde as pessoas compravam o céu, né? Compravam o céu. Então, aqueles que não tinham com o que comprar, provavelmente não conseguiriam nada, né? E houve momento aí na Idade Média em que a igreja vendia terrenos no céu e as pessoas davam quantidades, ricos da época, né? Todos aqueles que faziam parte dos reinos ali, que estavam na alta, eles compravam, e coitadinho dos outros, né? Que não podiam comprar, que não tinham nem como viver, que eram ali vassalos, que eram ali até quase como escravos, né? E estavam vivendo e não podiam comprar. Então, se fosse dessa maneira, os ricos teriam privilégios, mas não é assim, né? O Senhor muitas vezes quer o coração contrito, quer aquele que, como diz no próprio Mateus capítulo 6, né? Quando ele fala, ele diz assim: os quebrantados de espírito. Ele quer aquelas pessoas que estão, né, precisando, que se acham necessitados, né, que precisam, que estão aguardando, porque Ele veio para salvar toda a humanidade, independente se a pessoa tenha ou não tenha dinheiro. Pelo contrário, Jesus disse que seria muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um pobre, porque ele põe a confiança nas suas riquezas. A história nos conta um dia quando Jesus encontra com um moço, e a Bíblia diz que ele era um jovem, ele era muito rico. A Bíblia ainda faz a questão de estar aí destacando, ele era muito rico, e ele se encontra com Jesus, e ele vai dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser seu seguidor, o que eu preciso fazer para te seguir? O que preciso fazer na minha vida para estar te seguindo? E Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos: não matarás, né? Não furtarás, não dará falsos testemunhos, amar a Deus sobre todas as coisas. E foi falando, ele falou: ó, Senhor, isso daí, ó, pode ficar tranquilo, porque isso desde a minha meninice, né? Desde ainda criança, eu já sigo fielmente todos esses mandamentos, eu estou aí cumprindo toda a vontade do Senhor que está escrito ali, né? E eu quero ser seu seguidor. O que eu devo fazer? Jesus falou: ó, mas te falta uma coisa. Olhando para ele, falou assim: ó, te falta uma coisa, porque o Senhor conhecia lá dentro. Ele não conhecia somente o aspecto que está fora, que nós vemos, onde nós julgamos muitas vezes errado, né? Jesus conhece o interior, conhece você, conhece eu, nos conhece por dentro, lá dentro. Ele sabe da nossa situação. E aí então ele chega para aquele jovem e diz: olha, mas me falta uma coisa. O que, Senhor? O que me falta? Olha,
falta para você, o que está faltando para você, é você pegar a sua riqueza, você vai vender, você vai dar aos pobres e você terá um tesouro, eu te garanto, um tesouro no céu. Se você fizer isso, eu te garanto o tesouro do céu. Aí você vem e me segue. E a Bíblia diz que o que acontece com aquele jovem, ele se entristece, né? Ele vira, fica cabisbaixo, se entristece, deixa de seguir a Jesus, e a Bíblia revela, né? Porque ele era muito rico, né? Porque ele tinha muito dinheiro, e ele então não quis dispor dos seus bens para seguir a Jesus. E é logicamente que Jesus não pede isso de nós, né? Ele nunca quis criar uma religião de pobres, uma religião de mendigos, uma religião daquele que não tem nada. Não foi essa a sua intenção. A questão era o seguinte, é que ele sabia da intenção, porque depois, quando as pessoas chegaram para ele ali, naquele momento, falaram: e agora, Senhor? Ele disse: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele confia na sua riqueza. Ele confia naquilo que ele tem, e ele não desfaz muitas vezes pelo Senhor, né? Ele não troca, ele não tem a coragem de fazer a troca. E nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós damos a nossa vida para Jesus, falamos: Jesus cuida dela, nós entregamos tudo para Ele. Quer dizer, se um dia Ele quiser tirar de nós, como fez com Jó, né? Muito embora Jó era uma provação na sua vida ali, ele estava sendo provado naquele momento, quando ele perde os seus filhos, quando ele perde os bens, né? E depois, por fim, perde a saúde também, né? Naquela tribulação que ele passou, o Senhor queria prová-lo. Ele nunca vai fazer isso, né? Não há expectativa. Pode até fazer, mas não é praxe ser feito isso. Todas as pessoas que vi têm que dar as suas riquezas para os pobres, de maneira nenhuma. Ele não pedia. É que quando ele indaga daquele moço, ele descobre que no coração dele faltava uma coisa. Ele nunca trocaria. O Senhor tem que ser maior na nossa vida, né? Tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor a Deus é o maior. Se Ele tirar as nossas coisas, temos que fazer como Jó. O que eu trouxe? O que eu trouxe quando eu vim a esse mundo? Nada, nasci nu, dependente ali da mãe, né, para o sustento da minha vida. Vim a esse mundo, não trouxe nada. O que eu vou levar? O que as pessoas levam quando morrem? Nada, não levam nada. Os ricos podem fazer o que quiser com a sua fortuna, né? Como os faraós faziam, e não estava lá, ficou lá guardado, não mudou, não teve alteração, a sua fortuna não teve. Depois da morte, nós nos tornamos todos iguais. Ao nascer e ao morrer, somos o mesmo. Da mesma forma que nasce um, nasce todos. E também nos tornamos iguais na morte. A morte não diz se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, amarelo, né? Não diz se você é baixo, se você é feio, se é bonito, se é careca, se é cabeludo, se é gordo, se é magro. Não, a morte não escolhe. E quando todos estão ali, todos estão na mesma situação. Todos irão para o pó, diz a palavra de Deus. Então não há por que nós ficarmos preocupados com isso. Temos que entregar a nossa vida. E Jesus disse: olha, quão dificilmente os ricos entrarão no reino do céu. Por quê? Porque eles confiam em sua riqueza. E eles, na sua grande, imensa maioria, eles nunca desfariam da sua riqueza para viver uma vida aqui empobrecida, mas ganhar o reino do céu. Foi o que Jesus falou para ele: olha, o que eu lhe garanto é um tesouro no céu. Se você vender o que tem, eu lhe garanto o tesouro no céu. Não é isso que Jesus vai fazer com todos aqueles que se achegam, não. Tanto que ele não fez. Levi, ele chamou, né, que é o próprio escritor aqui, Mateus. Ele chamou, ele era um cobrador de impostos e vivia muito bem. Os cobradores de impostos tinham aí uma vida boa lá em Israel naqueles tempos, porque eles eram funcionários públicos, eram pagos, né, pelo governo ali, pelo Império Romano. Então eles eram funcionários, eram protegidos, tinham uma vida boa, além de outras coisas que eles faziam, né, de errado, mas eles tinham. Então, e Jesus chama ele e fala: olha, vem, não precisou vender nada, não precisou dar nada. Chamou a Pedro, não precisou: olha, vende o seu barco, faz, né, deu dinheiro. Chamou André, seu irmão: ó, vende os seus barcos aí, agora vocês vão me seguir, vocês vendem tudo que tem. Não, de maneira nenhuma ele fez isso, ele nunca exigiu. Mas aquele jovem, ele falou por quê? Porque ele sabia que aquele jovem tinha no coração a riqueza maior do que
que a presença de Deus e que ele nunca trocaria. Ele nunca estaria disposto a trocar Deus pela sua riqueza. O Senhor, o eterno Deus, ou a vida eterna, né? E quão pouco tempo nós temos aqui em comparação com a nossa vida eterna, né? Quer dizer, é uma eternidade. Comparar os anos de vida aqui que nós estamos vivendo com uma eternidade, não se há comparação, né? Não se pode nem imaginar, não temos nem a imaginação para fazer de quanto é a diferença, nem calcular qual vai ser a diferença. E, no entanto, muitas pessoas não entregam a sua vida para Jesus aqui, para não mudar a sua atitude, para fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, contrariando a vontade do Senhor. Eles não querem aprender, não querem nem saber muitas vezes se o Senhor está do lado deles ou não está, porque eles não querem trocar momentos aqui nesse mundo por uma vida eterna. Eles não querem fazer o que Jesus falou para o jovem: olha, vende tudo que tem. Isso daí te atrapalha, porque você não consegue ter Deus como maior, como superior na sua vida. Você não consegue estar com Deus se você continuar dessa forma. Então, vende, dá aos pobres, né? Desfaz isso daí, para que você possa me seguir verdadeiramente, e estará garantido a você um tesouro no céu. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos quanto tempo vamos viver, né? Nós, como eu disse, vem nu, volta do mesmo jeito, não tem, né, como trazer alguma coisa e nem como levar alguma coisa na morte. Então, a vida pode ser curta, a vida pode ser mais prolongada, nós não sabemos o que vale trocarmos um prêmio muito grande, né? Trocarmos um prêmio muito grande, enorme, imenso, incalculável, por os momentos aqui. De maneira nenhuma. Nós precisamos viver, né, como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando as coisas que para trás ficam, caminhando a nossa carreira que está proposta, sem olhar ao lado. As pessoas nos olham, nos observam, nós devemos olhar para Jesus, esquecer de tudo aquilo que está se passando, para nós encontrarmos. Por quê? Porque se eu tenho a minha visão focada em Cristo, se a minha visão está focada para o céu, para o alto, então eu sei que eu não vou trocar as coisas corruptíveis, as coisas que aqui se acabam, que aqui não terão valor eterno, pelas coisas eternas, né? Ainda o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: olha, de maneira nenhuma nós podemos comparar o nosso sofrimento aqui com o peso de glória que nós vamos ter lá quando nós nos entregamos a Cristo. Então ele pode dizer: olha, não é a tribulação, não é a fome, não é a peste, não é nada, falta de dinheiro, perseguição, luta, né? Nada vai me separar do amor de Cristo que está, né? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio para nós. Então não há cálculos para ser feito aqui que nós possamos comparar com a nossa eternidade. Então o ser rico muitas vezes acaba impedindo. Por isso Jesus disse: olha, o Senhor ocultou dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos, porque assim te aprove. Eu te dou graças por isso. O Senhor faz com que os pequeninos, aqueles que não têm valor, que é sempre a maioria, né, tem sido, vai sempre ser a maioria em nossa sociedade, né, os mais desfavorecidos, mas o Senhor revelastes a ele. Por quê? Porque eles têm o coração voltado. E às vezes aqueles que são sábios, aqueles que são entendidos, aqueles que têm muitas posses, eles estão voltados pela sua sabedoria, para o seu entendimento, para as suas posses, né? E eles não sabem fazer uma troca. Na hora eles preferem o que é passageiro, eles preferem o que é corruptível, eles preferem o que vai terminar aqui, e deixam de estar na presença do Senhor. Porque Jesus disse: ó, passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras do Senhor vai permanecer. Aquilo que vai permanecer é aquilo que está dentro da palavra do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos, não podemos trocar prazeres deste mundo por uma vida eterna na presença do Senhor, por vida eterna na presença do Senhor, por estarmos eternamente voltados para a vontade do Senhor. E aí muitas vezes o nosso intelecto vai nos impedir. Os muito sábios vão impedir, os cientistas não vão se chegar à fé, porque eles baseiam-se no seu conhecimento, no seu entendimento, no seu estudo, né? Baseiam naquilo que ele vê e não baseiam no que é fé. E fé é crer no impossível, é
Fé é crer ainda naquilo que não existe, né? Naquilo que ainda não se fez, naquilo que ainda não se formou. Isso é fé. E para os sábios entendidos, eles querem prova, né? Me prova onde está Deus. Se você me provar que Deus existe, se você me provar que Deus aqui, se você me trazer Deus para ele falar comigo, aí eu vou crer nesse Deus. Quantas pessoas não dizem isso, né? Porque confiam no seu intelecto, confiam na sua mente, confiam na sua posição, né? Dentro da sociedade, no seu dinheiro, que o dinheiro pode comprar. Quantos dizem o dinheiro, né, ele compra a felicidade, ele busca, né, ele paga a felicidade. Ele dá muitas vezes conforto para a nossa vida, mas alegria interna, felicidade ele não pode comprar, né? A nossa sabedoria pode fazer nós conhecermos muitas coisas, mas se nós não voltarmos elas para a fé, para as coisas do Senhor, conhecemos tudo nesse mundo, né? Se pudéssemos, e não conheceríamos o Criador desse mundo, não chegaríamos, e o que Ele quer é que nós tomamos contato, não com o conhecimento que Ele deixou, mas com a sua pessoa, né, que criou todas essas coisas, que nos deu inteligência, que nos deu a vida, né? Então a sabedoria muitas vezes quer nos afastar, mas quando somos humildes, quando somos aquelas pessoas que são necessitados verdadeiramente, o Senhor está ao nosso lado para ali estar conosco. Por isso ele diz: olha, tu revelaste aos pequeninos, né? Porque assim aprove a ti revelar essas coisas aos pequenos. O Senhor revelasse aos mais comuns dessa vida. E ele diz: eu agradeço por ter desejado agir dessa maneira, porque senão os pobres estariam, né, relegados à não salvação. Somente aqueles intelectuais, somente a quem tem sabedoria poderia ser dado, a quem tem poderes, né, de comprar, de adquirir, de fazer, de modificar, teria esse tempo, essa oportunidade, melhor dizendo. E os pobres não teriam, né? Aos menos afortunados não teriam, aquelas pessoas de menos sabedoria não teriam, mas no entanto o Senhor se revela nascendo, né? Jesus nasce numa manjedoura, Jesus nasce ali num lugar aonde as pessoas ali deixavam animais, para mostrar o quê? Que ele se humilhou. E ele diz: olha, se você tem que se espelhar em mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar paz para as vossas almas. Vocês encontrarão paz se chegarem a Jesus. Por quê? Porque Ele é aquele que nos dá paz, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que está ao lado do necessitado, é aquele que está ao lado daquela pessoa que se diz: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma salvação, sou um pecador e preciso de um Salvador, né? Sou um grande pecador, preciso de um grande Salvador, que é Jesus Cristo, que veio morrer a esse mundo e agradeceu ao Senhor porque revelou. Se o Senhor revelou, você também é um pequenininho dele, né? Você é um dos pequenos de Cristo. Você está, né, na presença do Senhor, e você é um dos seus pequenos. Você é um daqueles que verdadeiramente são pequenos, né? Se tornam, pode ser até grande, muito grande, mas se torna pequeno na presença do Senhor, porque maior é Ele, maior é Ele. Por isso, aos pequeninos, aqueles que se acham muita coisa, né? A Bíblia diz que o Senhor abate os exaltados e exalta os humildes. Então, quando você se torna humilde, quando você se torna pequeno na presença do Senhor, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai levantar a você. Por quê? Porque Ele deu graças, porque o Senhor se revelou aos pequeninos, e você, se for um pequenino do Senhor, tenha certeza, você estará na presença do Senhor, você glorificará o nome do Senhor na sua vida, e tudo vai dar certo para você. Graças te dou. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, né? Porque escondeste as coisas dos sofisticados e educados e as revelastes às pessoas comuns. Sim, ó Pai, porque, né? Sim, ó Pai, eu te agradeço por teres desejado agir dessa maneira. O Senhor faz como quer, né? E Ele olhou por nós, olhou por aqueles que se tornam pequenos na sua presença. Olhou por Davi e não olhou para o gigante, né? Golias, que estava ali,
e deu a vitória a Davi. Então, quando nós nos tornamos pequenos na presença do Senhor, saibamos que o Senhor está conosco, que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e você não saia daí, da onde você está hoje, sem receber Jesus como um pequenino. Falar: Senhor, sou pequeno, Tu és grande, vem tomar conta da minha vida, não sei o que fazer, mas Tu sabes, Tu és a luz, Tu és o meu companheiro, Tu és aquele que pega em minhas mãos e me leva por caminhos para me levar até o céu. Então entregue a sua vida para Jesus e seja feliz. Assim eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Agora que